Essa é Fortaleza, a capital do Ceará, como ela era antigamente. Essa cidade é um destino turístico bastante conhecido no Brasil e fora dele. As pessoas vêm pra cá atrás da praia e do sol e de uma cultura local intrinsecamente ligada às duas coisas. Sob o sol, Fortaleza é alegria. Sob o solo, nem tanto. O ponto de partida da nossa história é o ano de 1994. O ano tinha acabado de começar. Era o dia 13 de janeiro e o jornal O Povo avisava. Operários encontram ossadas sob asfalto. Eram mais de 20 ossadas, algumas delas em covas muito rasas. A descoberta foi feita por gente que trabalhava em uma obra de saneamento, o que torna essa história meio irônica. Você vai entender por quê daqui a pouco. Sem querer, os operários tinham desenterrado da memória da cidade um dos seus piores traumas coletivos. É sobre esse trauma que a gente fala hoje. É uma história real e, como muitas histórias reais, ela tá cheia de sofrimentos hediondos. Alguns trechos desse relato podem ser um pouco chocantes, com imagens fortes. É importante conhecer a história do seu país, mas também é importante se preservar e se manter mentalmente saudável. Então, por favor, avalie bem as suas condições antes de seguir vendo esse vídeo. De novo, por favor. O ano era 1878. O Ceará enfrentava uma estiagem especialmente cruel. Sem água, o gado morria, e sem comida, as pessoas buscavam refúgio na capital. Isso sem saber que lá encontrariam um outro tipo de sofrimento. Ninguém sabe direito quantos habitantes Fortaleza tinha naquela segunda metade de 1878. Um censo, realizado 6 anos antes, tinha estimado a população da cidade em cerca de 42 mil habitantes. Mas em 1878, esse número crescia rapidamente, porque muitos retirantes estavam chegando. Havia aglomeração e havia, como ainda há nos bairros mais pobres, condições precárias de saneamento. E enquanto os retirantes se aglomeravam em Fortaleza, no Ceará, uma epidemia de varíola se espalhava pelo Rio Grande do Norte. A varíola é considerada erradicada desde 1980. A doença é provocada por um vírus. Quem pega ou pegava a varíola pode ficar cerca de 12 dias sem manifestar sintomas. Depois disso, aí sim, a varíola se manifesta, inicialmente em febre, vômito e dores musculares. No estágio seguinte vem o horror. As ulcerações e erupções cutâneas geralmente começam pela boca, mas eventualmente se espalham por todo o corpo. A varíola matava cerca de 30% dos que contraíam a doença. E o mais terrível, essa porcentagem poderia ser muito maior entre os bebês. Era essa doença que estava prestes a encontrar em Fortaleza condições propícias para se multiplicar. Entre os mais ricos, as condições eram mais razoáveis. Mas havia aquelas grandes aglomerações de retirantes, todos submetidos à fome e a condições sanitárias que já eram degradantes por si só. Um registro da tragédia que aconteceu quando a doença encontrou essas condições aí em Fortaleza é Varíola e Vacinação, de Rodolfo Teófilo. Esse livro está disponível online pela Fiocruz. Obrigada, Fiocruz. O Rodolfo Teófilo é basicamente o cara perfeito para contar a história de uma epidemia. Ele foi um escritor naturalista, que é uma escola literária destacada pela ânsia em encontrar a explicação racional e científica para tudo. Além disso, ele tinha passado pelo curso de medicina da Universidade Federal da Bahia. O Rodolfo Teófilo tinha as qualificações para contar essa história. E Teófilo conta que quando a epidemia castigou Fortaleza, havia 130 mil pessoas na cidade. 110 mil eram retirantes recém-chegados. Note que esse número é muito superior àqueles 42 mil habitantes registrados pelo censo de 1872, que a gente mencionou no comecinho do vídeo. Se tanto os dados de Teófilo quanto do censo estiverem corretos, então é seguro dizer, antes da epidemia, houve uma explosão demográfica. E faz sentido que tenha sido assim porque havia a seca, que Teófilo descreve como um verão de 21 meses. Foi em meio a essa seca, em setembro de 1878, que a varíola chegou a Fortaleza. O Teófilo escreve:
Em 30 de setembro, poucos dias depois da invasão da peste, já o lazareto tinha em tratamento os 300 enfermos de sua lotação e a epidemia marchava a passos gigantescos. No mês seguinte, o que quer que pudesse ser chamado de sistema de saúde na Fortaleza do século XIX tinha entrado em colapso. No fim de outubro, já não havia mais esperanças de restabelecer um serviço hospitalar mais ou menos regular, tal a cifra dos variolosos. Mais de 5.000 enfermos contavam-se disseminados pela área suburbana da cidade, afora os 592 mortos durante o mês. Em meado de novembro, a varíola estava espalhada por todos os cantos da cidade. Podia-se calcular sem medo de errar em 40.000 o número de variolosos na capital e subúrbios. É nessa altura que a epidemia de varíola deixa uma lição importante para 2020. Numa epidemia, a quarentena pode ser inevitável. É isso aí, ou ela é feita por precaução, ou então ela é motivada pelo medo. Como muita gente estava morrendo, os sobreviventes se trancaram em casa. E claro, naquela época também se apelava a recursos sem eficácia científica comprovada. O Teófilo escreve: Para dar mais carregados tons de tristeza à cidade, à noite acendiam-se em todas as ruas vasos com alcatrão, para que o fumo do piche desinfetasse a atmosfera viciada pelos micróbios da peste. Esse singular modo de desinfecção foi ordenado pela ingênua Câmara Municipal, que pensava, por esse modo, poder sanear a cidade. E o aspecto da cidade ficou ainda mais desolador no mês seguinte. Teófilo conta que dezembro conseguiu ser pior que os 2 meses anteriores. Em dezembro, a peste atingiu o período agudo. Tinha Fortaleza o aspecto de sombria desolação. A tristeza e o luto estavam em todos os lares. O comércio, completamente paralisado, dava às ruas mais públicas a feição de uma terra abandonada. A essas alturas, o colapso também era do sistema funerário. O que você está vendo aqui são os agentes funerários da São Paulo do ano de 2020. Eles trabalham para dar conta das mortes provocadas em função do novo coronavírus. Eles possuem equipamentos e o trabalho parece razoavelmente organizado. Mas na Fortaleza do século XIX era bem diferente. O serviço funerário era degradante para os vivos e para os mortos. Quem encarava essa tarefa fazia isso bêbado, para amortecer os sentidos. E não dá para julgar. Os coveiros de Fortaleza, naquele 1878, andavam para lá e para cá carregando corpos nus, cuja pele se separava do corpo. Tá no livro do Teófilo. Com frequência, eles tinham que lutar contra cães e urubus que tentavam devorar os corpos que eles tentavam enterrar. Era preciso muita coragem para pisar aquele chão juncado de pedaços de carne humana. Para mais aterrorizar as testemunhas dessa horrível cena, ouvia-se o crocitar dos urubus e o rosnar dos cães, disputando uns dos outros um pedaço de intestino ou um frangalho de músculo. Enquanto tudo isso acontecia em Fortaleza, Dom Pedro II prometia vender as joias da coroa antes de deixar os sertanejos morrerem vitimados pela fome e pela peste. Isso nunca aconteceu. Dom Pedro II preferiu ficar com as joias. Mais tarde, as joias da coroa foram enviadas ao Museu Nacional, onde elas presenciaram mais uma entre as tantas tragédias da história brasileira. Qual